Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Uma boa noite a todos, que Jesus envolva nossos corações na oportunidade da noite de hoje, podermos falar um pouco do Evangelho. Aos companheiros que nos acompanham pelo Facebook, pela página do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, deixamos um grande abraço, que a paz envolva todos esses lares. E nesse momento, companheiros, antes de entrarmos no tema propriamente dito, lembrando do momento que a comunidade terrestre está passando, não só a nossa cidade, nosso estado, não só o nosso Brasil, mas o mundo. Momento de profundas reflexões, momentos de não esquecermos da presença do nosso Divino Mestre, da presença de Deus em nossas vidas. Sabendo, conforme a doutrina espírita tão bem nos coloca, tudo tem uma razão de ser. Que possamos, diante desse quadro, olharmos de maneira positiva, que nossas vibrações possam oferecer ao mundo espiritual um material de boa qualidade para mudar esse momento. Vibrarmos no bem, vibrarmos no otimismo, não deixarmos que as notícias alarmantes nos deixem abatidos, tristes, que não sejamos instrumento do mal, que possamos sim reerguer o caído, que possamos, mesmo diante das dificuldades diversas que nos visitam também, reerguermos, olhar para frente de maneira positiva, na certeza que isso também passará. Dias melhores virão e com certeza aprenderemos muito com essa experiência. Então que possamos, meus irmãos, fé em Jesus, caminharmos. Então, conforme o Marcelo apresentou, nosso tema hoje são causas anteriores das aflições, mas uma breve fala aqui sobre me apresentar um pouco, né? Eu já fui também, falei com o Marcelo, já tive a alegria de frequentar o Trabalhadores, logo quando eu cheguei na cidade de Cabo Frio. Eu fiz cursos aqui com a nossa querida irmã Leila, hoje já no plano espiritual, me ajudou muito, foi muito importante para mim. Me lembro assistindo as palestras aqui na casa, do nosso querido Beto ali no cantinho, olhando o público, né? A impressão que nós tínhamos que ele estava olhando para a gente, né? Que ele olhar, tal, eu falei, está me olhando, ele está olhando é para mim. Então lembramos com muito carinho esses momentos e temos um apreço muito grande pelos estudos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, da divulgação tão grande, essa casa que vai completar agora em abril 97 anos de divulgação. Então é a casa, conforme o irmão Mário Jorge fala, né, a casa-mãe, né, onde todos nós, em algum momento, passamos aqui para colher um pouco dos frutos do aprendizado. Então, com a alegria de estarmos aqui, muito felizes pelo convite, pela oportunidade. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, de lá que nós tiramos esse tema, as causas anteriores das aflições. Mas antes de entrarmos, vamos lembrar que as aflições têm duas causas bem distintas, né? As causas atuais e as causas anteriores. Mas antes disso, iniciando o capítulo, é apresentado para nós Deus, né? A justiça de Deus. Então, o ponto de partida para que nós possamos nos situar é lembrarmos de um Deus bondoso, conforme o Cristo nos apresentou na sua oração maravilhosa, né? Nosso Pai, o Pai nosso que está no céu, mostrando um Deus bondoso, misericordioso. Então, o ponto de partida para falarmos de aflições é a certeza em Deus. Porque se nós falarmos para algumas pessoas que não creem em Deus, é um outro enfoque, é uma outra forma de falar. Mas que nós que cremos na existência de Deus, sabemos que todas as dores, todas as aflições têm uma razão de ser. Umas nessa vida e outras fora dessa vida atual. Mas todas têm uma razão de ser. Então, sabemos só um pouquinho das causas atuais, vamos pensar uma coisa muito corriqueira. Vamos imaginar, por exemplo, uma aflição atual, uma coisa boba, material. Eu pego o meu cartão de crédito e detono ele no mercado. No final do mês vem a fatura. Eu entro em desespero. Meu Deus, eu gastei mais do que podia. Criei uma aflição para mim nessa existência. Eu fiz digamos assim, uma ação equivocada. É uma aflição que eu causei.
E os Espíritos falam para nós, em diversas mensagens, que a gente lê em muitas obras espíritas, que muitas das aflições que nós estamos vivenciando agora nessa existência, nós estamos criando agora mesmo. Situações diversas, de trabalhar mal, às vezes, nosso orgulho, nosso egoísmo, e criamos uma série de sofrimentos que cabia a nós evitá-los. Mas adentrando então no nosso tema, as causas anteriores, inicia lá assim, né? Se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, há outras que a princípio lhe escapam da razão de ser. Por exemplo, ele coloca para nós, né, no Evangelho, Kardec coloca de maneira belíssima. Por exemplo, as crianças que nascem com deficiências severas, com problemas difíceis, e que, se nós pensarmos numa única existência, não vamos compreender como essa justiça de Deus se faz. Se fosse uma só existência, vamos pensar naturalmente assim: um Pai justo e bondoso, imparcial, a dar a todos nós as mesmas experiências. Então, como pode uns espíritos nascer em regiões sofridas, igual alguns países do continente africano, numa miséria severa, alguns países, é claro, e outros na Europa, na América, nos Estados Unidos, onde tem todas as possibilidades de prosperar? Porque um nasce filhos de pais centrados e outros de pais totalmente perdidos. Há de pensar naturalmente que para esse espírito que está reencarnando, as provas, dependendo do ambiente que ele vai encarnar, são diferentes. Então, essa justiça nos mostra que nós mesmos, ao longo de muitas existências, vamos moldando a nossa caminhada. Vamos semeando uma série de situações que é da lei, que tenhamos que voltar por essa mesma estrada em algum momento e colher os frutos. É a justiça de Deus, que não condena nós numa primeira experiência, mas que nós possamos, nós mesmos, moldar essa nossa argila com nossas atitudes. Então, os males anteriores, as dificuldades, as diferenças de intelectualidades, diversas diferenças, estão ligadas à minha necessidade. E os Espíritos dizem para nós que muitos de nós, nessa condição atual de espíritos em prova e expiações, nós mesmos, no plano espiritual, junto com os dirigentes espirituais, construímos os mais conscientes, já em condições, fazem, vou mudar aquilo que eu preciso. Então, se eu não fui um bom pai para fulano, eu peço uma nova oportunidade, que eu novamente possa recebê-lo para melhor tratá-lo. E às vezes vem um filho muito rebelde, e alguns brincam, né? Será que eu joguei pedra na cruz? Ora, pensar na justiça de Deus, tudo tem uma razão de ser. Então, lendo no capítulo, no Evangelho, do livro Céu e Inferno, no último capítulo que trata das expiações terrestres, no primeiro caso, são vários casos que Kardec ali elabora, trazendo espíritos em condições diversas, suicidas, inicia com espíritos felizes, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, e tem lá no final, para encerrar o capítulo, expiações terrestres. E no primeiro item, que é muito conhecido no movimento espírita, só uma breve fala, para que nós possamos encaixar no tema, fala de um espírito que dá-se o nome de Marcel. Marcel, na região onde ele nascera, ele nasceu com um grave problema físico, com o corpo todo contorcido, muito debilitado, e a sua família, uma família israelita, o deixou nesse hospital. E não podia vê-lo constantemente pela distância, ele ficava lá, entre aspas, abandonado. Um médico que, vendo a situação daquela criança de 8 a 10 anos, assim está no livro, se condoeu com a situação dele, e quando tinha tempo ia lá falar com ele, e ficava realmente encantado com a lucidez, com a inteligência daquele pequenino, e mostrando a resignação daquela criança, cheio de problemas, era tão magro que os ossos cortavam a pele, de tão magro que era. E dentro daquele processo, o médico, admirado com aquelas lutas dele, certa noite, Marcel vira para o médico, a criancinha de 8 a 10 anos, e diz assim para o médico: doutor, você poderia me dar um pouco mais daquele medicamento que você me deu agora há pouco? E o médico disse para ele: mas por que, pequenino? Eu te dei a dose suficiente, e se eu te der mais, poderá lhe fazer mal. E o espírito, encarnado, é claro, Marcel diz assim: é porque eu sinto tanta dor, e para mim não gritar e não incomodar aqueles que estão ao meu lado, eu preferia estar dormindo para poder não incomodar ninguém.
mostrando a resignação daquele espírito. E nos conta um pouco mais adiante que ele vem a desencarnar pouco tempo depois, ainda pequenino, e na Associação Parisiense é evocado esse espírito. E ele, a se apresentar ali, coloca para nós com uma grande luminosidade, uma vibração maravilhosa. E naqueles questionamentos ali da fala com ele, é questionado a ele, um espírito daquela condição que ele estava se apresentando, e por que aquela prova tão dura? E é colocado que muitos espíritos às vezes pedem a oportunidade de vir dar exemplo para nós, de resignação e de lutas. Mas ele diz assim, mas toda dor tem uma razão de ser. Ele descreve a vida dele, as encarnações precedentes. Eu outrora fora bonito, rico, eu fui fútil, eu usei de maneira equivocada meus recursos, causei dor. E encarnação também anterior a esta, eu vivi toda a encarnação passando por sofrimentos atrozes, que a minha consciência culpada me impedia. E nessa eu só precisei de alguns anos para quitar com a minha consciência. Então, mostrando para nós, meus queridos irmãos, que toda dor tem uma razão de ser, que nós precisamos desenvolver essa resignação, olhar de maneira positiva e ampliar nossa visão de uma série de existências. Porque se eu ficar preso numa única encarnação, eu vou me achar um injustiçado. Mas se eu olhar assim, eu sou um espírito imortal, já vivi muitas vidas e viverei tantas outras. Essa oportunidade que eu estou tendo, essa vivência está para me ensinar alguma coisa. O que eu estou aprendendo com ela? Diante dessas lutas do mundo, eu estou tirando um proveito para o meu crescimento? Ou estou sendo aquele aluno que terei que repetir de ano? Então, queridos irmãos, temos que avaliar isso. Como eu estou lidando com as dores? Estou realmente sendo seguro? No livro Depois da Morte, uma belíssima obra de Leon Denis, nós sabemos, escreveu suas obras enquanto encarnado. No capítulo 50, um capítulo belíssimo, que ele fala para nós sobre resignação na adversidade, e traz vários pontos mostrando para nós. Leon Denis fala muito sobre isso, mostrando sobre a dor. Ninguém quer a dor, nenhum de nós quer a dor. Nós, até nas nossas preces, falamos muito assim, né? Senhor, que eu possa, pelo amor, quitar com o meu passado, não pela dor. Mas muitas vezes nós não conseguimos exercitar esse amor plenamente. Aí vem a dor. E Leon Denis fala assim, a dor é o aguilhão que impulsiona as almas no caminho do progresso. O aguilhão, nós vamos lembrar do interior da zona rural, né? Aquele espeto que eles espetam o boi de carro, né, para que ele ande, né, que cutuca o animal para ele avançar. Então nós não queremos a dor, mas é ela que mexe conosco. Esses processos que estamos vivenciando agora no presente, que nós não queremos, nos assusta, muitas dores, lutas, mas não temos dúvida, uma transformação está acontecendo na humanidade, não temos dúvida disso. O acaso não existe nas leis divinas, está mexendo com a série de hábitos que nós criamos, modificando relações. Então, por trás dessa dor, desse conflito, existe um ensinamento. Que possamos sair melhor desse ensinamento, que possamos aprender novas atitudes, valorizar mais o tempo, a relação familiar, que é tão importante, precisamos valorizar. Então, aqui eu trouxe algumas anotações para que nós possamos desenvolver. Nós sabemos também sobre as doenças psicossomáticas, que nós não podemos esquecer, né? Nós não somos médicos, mas de tanto ouvir médico falando na Associação Médico Espírita, nos diversos grupos, né? Nós vamos lendo, estudando e nos metemos a besta em falar um pouquinho da área médica, né? Com todo respeito. Sabemos que nós vibramos. Os espíritos colocam para nós, Divaldo fala com muita propriedade assim. Ele diz assim, os nossos neurotransmissores estão nos bisbilhotando constantemente, nossas células. E aquilo que eu absorvo como verdade é um comando que eu dou para essas células. Se eu aceito uma dor, um sentimento, eu dou um comando no meu corpo. Então, meu sistema imunológico é impactado fortemente com essas situações. Então, eu sabendo dessa grande realidade, o cuidado no pensar, como eu estou pensando, quais são minhas atitudes diante do mundo, eu estou absorvendo o quê? E coloca assim para nós, lá também no penúltimo capítulo do livro Evoluções de Dois Mundos, uma obra de Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano, pelo Espírito André Luiz Ovaldo Vieira.
ou pelos dois. Coloca assim para nós, lá também no último capítulo, as doenças, essas doenças, predisposições mórbidas, que coloca como título, predisposições mórbidas, e coloca que nós temos o gene de diversas enfermidades que vem em nós, mas que precisa, para elas eclodir, disparar um gatilho. O que é esse gatilho? É o comando. Eu entro numa maré de pessimismo, de sentimentos sofridos, eu disparo esse gatilho. Olha só. Então, tudo isso, todas as situações que estão no meu entorno, se eu aceitar pela sugestão, eu dou esse comando. Esse meu sistema que me protege, que é o imunológico, baixa a guarda, e doenças, situações, eclode, situações que eu não precisaria muitas vezes nessa encarnação vivenciar. Está em estado latente, mas eu tenho livre-arbítrio. Então não podemos dizer, minha vida está determinada, quando eu fui criado, é isso, eu tenho livre-arbítrio. Certas situações eu terei que vivenciar, mas outras eu muitas vezes poderia passar de maneira mais suave, mas às vezes eu agravo pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. Então, vibrar no bem, sintonia com os bons espíritos, resignação diante das adversidades. Nossa vida no planeta Terra, qual homem encarnado nessa Terra, quando eu digo homem, homens e mulheres naturalmente, que pode dizer assim, eu nunca tive aflição. Vamos pensar dos mais poderosos sob o ponto de vista material. Todos nós estamos sujeitos aflições da vida. Em algum momento vem, seja uma fragilidade orgânica, seja um revés financeiro, seja um relacionamento conjugal, familiar, as aflições faz parte do mundo de provas e expiações. E se nós não queremos mais isso para nós, cabe a nós, já agora, ir trabalhando novas semeaduras, procurando se tornar melhor, superar essas diversidades diversas em prol da existência menos dura, menos árdua. Porque hoje eu já estou construindo minha próxima encarnação e futuras também. Eu preciso, então, como eu estou me conduzindo? E às vezes, muitas vezes, nas oportunidades que nós temos da divulgação da doutrina espírita, eu penso assim para mim mesmo, Senhor, Senhor, me ajude, que tudo isso que eu falo, que eu possa reter pelo menos no meu coração 1%. Aí, certa feita, eu pensando nisso, uma companheira disse assim uma vez para mim, Lopes, sabe por que eu não faço palestra espírita? Que eu acho uma grande hipocrisia. A gente fala aquilo que a gente não faz na totalidade. Eu pensei assim, me veio a intuição, falei, mas a companheira, quem vai falar então? Só se vier Jesus fazer as palestras, né? Vai dar um trabalhão para ele danado, hein? Quem de nós tem essa perfeição? Então é o exercício, né? É o exercício constante. Precisamos trabalhar, precisamos naturalmente, né? Somos falíveis, mas não podemos esquecer de uma coisa importante, a nossa responsabilidade. Eu estou me colocando diante de um público, eu tenho uma responsabilidade enorme. Não que esse público tenha que me cobrar de mim perfeição. Se amanhã ou depois me ver aí no trânsito de Cabo Frio, no auge do verão, numa situação infeliz, faça uma prece por mim. Faça assim, olha lá José Lopes discutindo no trânsito. Não, fala assim, meu irmão está na prova. Eu vou fazer uma prece por ele, para ele superar esse momento. Então nós não podemos colocar o homem encarnado, um espírito em prova e expiações como nosso modelo. O nosso modelo é Jesus. Nele sim, nós não vamos nos decepcionar em um momento. Nós todos, em algum momento, falhamos, mas no processo do aprendizado. Então, meus irmãos, esse processo dessas enfermidades psicossomáticas, diante das provas que nos visitam, como eu estou reagindo a elas? Eu estou trabalhando para que elas possam servir de mestra e curar imperfeição de mim, espírito imortal, ou eu estou potencializando ainda mais, entrando naquele quadro do coitadinho, eu não merecia isso, por que eu estou passando por isso? Não, eu preciso olhar para frente, eu estou vivenciando aquilo que cabe a mim na lei, eu recebo a parte que é minha. Então, caminhar, superar, aprender com as experiências e aprender assim. Quem sou eu para ficar julgando o outro? Todos que vivemos no nosso planeta de provas e expiações, temos opiniões diversas, políticas, diversas, futebol, tudo, religião,
mas nós temos que respeitar o ponto de vista do outro. Somos cada um inserido numa determinada área, numa determinada situação, espíritos em aprendizado. E na própria lei de sociedade, nós precisamos estar próximos para que nós aprendamos um com o outro. Já no livro dos Espíritos, fala da lei de sociedade muito bem, nos mostrando, está lá nas leis morais, na terceira parte, a necessidade do convívio. Com as diferenças, eu modifico, eu moldo o meu temperamento e me torno uma pessoa melhor. Nesse processo de prova e expiações, nessas necessidades que nós temos da resignação, tem uma historinha que eu já ouvi, eu acho que foi até aqui no Trabalhador de Jesus, um exemplo, né? Como esse processo das causas anteriores das aflições. Aí tem uma historinha muito conhecida no movimento espírita, mas a gente precisa estar repetindo que às vezes alguém não ouviu ainda. Nos conta assim, como exemplo, né? Um homem, vamos imaginar, só para moldar bem, vamos pensar no Rio de Janeiro, na Zona Sul, aqueles belíssimos prédios de altíssimo nível social, de frente para o mar. Mas muitas vezes, algumas áreas do Rio, o fundo dá para um morro, que às vezes é uma comunidade. Isso acontece na nossa cidade do Rio. Então nos conta assim, um homem poderoso, rico, nasce desse grande prédio, e lá ele olha aquele mar belíssimo, e vê que ele realmente tem muitos recursos. Mas quando ele vai na janela do fundo desse belíssimo prédio, ele olha um barraquinho de tábua, numa pedreira atrás do prédio, na altura quase da janela dele. E lá ele olhando, vê um homem no quintal com um fogãozinho de tijolo, fazendo a sua comida ali. Uma miséria total. Ele observa aquele quadro, e ele acha aquilo muito natural. Eu sou rico, ele é pobre, isso é tudo natural. E aquilo de nenhuma forma mexe com ele. O tempo passa. E vem a morte. Ele desencarna ao longo do processo natural, retorna ao mundo espiritual, passa as experiências necessárias da sua semeadura e depois reencarna. Reencarna naquele barraquinho de tábua. Lá naquela pobreza, naquela miséria, movimentando aquela luta ali, ele olha aquele prédio maravilhoso diante dele e vem, como acontece conosco às vezes, uma vaga intuição. Parece que eu conheço isso aqui. Parece que eu conheço aquele prédio, aquela vaga intuição que acontece conosco às vezes, né? E ele vivencia aquela luta de pobreza, de miséria, desencarna depois de um período, retorna ao mundo espiritual com os aprendizados que acontecem na erraticidade natural, reencarna novamente naquele prédio belíssimo, feliz da vida, naquele prédio lindo, e ele olha aquele mar maravilhoso, com alegria, e quando ele vai ao fundo, que ele olha aquele mesmo barraquinho de tábua, ele sente uma dor no coração enorme. Ele vê aquele homem lá cozinhando naquele fogãozinho, ele não resiste, ele desce e vai lá socorrer, ajudar a compartilhar. Então, meus irmãos, é o processo, uma historinha muito singela e simples, para mostrar o processo das lições do aprendizado. Muitas vezes, o sofrimento de hoje é para moldar o espírito ainda, que não conseguiu fazer reformas. Então, mexe conosco, para que nós, diante de uma situação, nós olharmos, vamos pensar assim, meu Deus, aquela dor do meu irmão é atroz. Mas como pode, se eu não vivi aquilo? Talvez não tenha vivido nessa encarnação, mas em outras. Então o aprendizado vai se dando nessas vivências, para ir moldando o espírito. E nas lutas do mundo, nessas situações diversas, que nós nos tornamos melhor. E o nosso objetivo, qual é o objetivo do espírito encarnado? É o progresso, é progredir, é se tornar melhor. Mas para nós nos tornarmos melhor, nós temos a parte que cabe a nós na criação, ou seja, no exercício de uns com os outros, eu vou me modificando, eu lido com um, lido com outro, encontro temperamento difícil à minha frente, e eu vou me moldando e me tornando melhor. Se eu conseguir ao longo de uma encarnação superar esses obstáculos, ao retornar ao mundo espiritual, eu chego como alguém que, digamos assim, deu alguns passos no caminho da evolução, superei lutas e conflitos, mas sempre o livre-arbítrio, sempre o exercício do livre-arbítrio. Eu marquei aqui alguns pontos no Evangelho, que a gente vai falando, a gente pode se distanciar do nosso objetivo. Aqui no capítulo 5º, no item 10, capítulo 5º, a gente está falando sobre ele, bem-aventurados aflitos, nos diz assim no item 10,
Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedido a sua entrada numa cidade, até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria que recomeçar. Interessante esse item que nos lembra agora os transatlânticos aí, né? Um navio com pessoas com enfermidade, fala que peste, né? Uma linguagem da época. Hoje a gente, justamente, aconteceu alguns fatos aí, né? Pelo mundo afora. Então, mostrando que enquanto nós não nos curarmos dessas feridas, não podemos, como coloca aqui, desembarcar dessa embarcação. Então, nossa internação no planeta, uns falam hospital, outros falam escola, no mundo de provas e expiações, é para que nós possamos, pelo corpo físico, expurgar as imperfeições da alma. Então, precisamos expurgar. E às vezes a gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Mas será que diante de um não muito forte, ou de uma buzinada no trânsito, no ouvido, como é que a gente reage, hein? Vem à tona a nossa realidade espiritual. Diz os Espíritos que nesses momentos graves, que nós mostramos quem nós somos. Aqui dentro da casa espírita, aqui no Trabalhador de Jesus, com a vibração maravilhosa, as pessoas podem até ver asas na gente, né? Mas diante dos conflitos do mundo, vem à tona a realidade espiritual. E às vezes ficamos com vergonha, falamos, meu Deus, como eu aprontei isso ainda, né? Mas graças a Deus que logo depois desses quadros de desequilíbrio, já vem a consciência em nós, nossa, eu preciso acertar, né? Não deveria ter feito dessa forma. E às vezes a gente ofende, uma palavra lançada cria um estrago enorme. Aí lembramos do Cristo, né, nos ajudando, né? Fazei as pazes com o vosso inimigo enquanto está a caminho com ele, e nos descreve as consequências se nós não fizermos, mostrando a necessidade de aqui e agora. Não vamos postergar. Qual de nós dessa encarnação não pode ter tido uma dificuldade ou uma luta? Alguns até problemas familiares. Por mais difícil que seja, meus irmãos, a hora é agora. Vamos buscar acertar. Vamos buscar modificar o quadro, porque nós sabemos que reencarnamos muitas vezes num grupo familiar juntos. Uma poderosa lei magnética nos atrai para estar no ambiente que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar. E vamos imaginar, vi certa feita um companheiro divulgando a doutrina e falou assim, reencarnar dá trabalho. Aí eu pensei, ouvindo a explanação do irmão, né, muito feliz, diz assim, vamos imaginar nossa encarnação. Não é só nós. Tem que encarnar antes, naturalmente, o pai, quem vai ser a mãe, os espíritos que você tem que encontrar no seu caminho, profissional, parentes diversos, é todo um grupo que precisa se encontrar. Imagine, digamos assim, os guias espirituais organizar essa equipe toda. E diz que tem uma fila enorme querendo encarnar. E diz ainda para nós, se eu não me engano, Manuel Filomeno de Miranda, no livro, um dos livros dele, que os nomes são muito parecidos, que trata do carnaval, não sei se é nas Fronteiras da Loucura, se eu não me engano, um desses. Ele coloca assim para nós, que no momento do carnaval, onde muitas situações acontecem de relações sem os cuidados necessários, e acontece muitas gravidez. E esses espíritos que ainda não estão inclusos, digamos assim, numa reencarnação programada, é permitido que eles se aproveite desse momento e reencarnem. Uma reencarnação difícil, que nós sabemos que após o carnaval, infelizmente, muitos quadros de abortos acontecem, muitas situações. Então, mostrando para nós que mesmo que a vida hoje esteja difícil,
sofrida, as aflições da vida estejam fortes sobre nós, vamos levantar a cabeça, olhar para frente de forma positiva, falar assim, eu vou superar, Senhor. Essa oportunidade é ouro para mim, nessa encarnação. Eu preciso vivenciar essas experiências, essa dificuldade financeira, essa fragilidade orgânica, é para curar eu, espírito, para mim crescer, para mim ser melhor. Então, olhando dessa forma, nós vamos avançando. E também, né, da área médica, coloca para nós aqui que nós sabemos, quando nós falamos dos neurônios, dos neurotransmissores, nós sabemos que há substâncias que com o meu estado de espírito disparam no meu organismo. Esses neurotransmissores, os neurônios, disparam e colocam para nós 4 nomes conhecidos: endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina. Então, eu vibrei no bem, na alegria, eu olhei essas paisagens belíssimas de Cabo Frio, a meditação, né? A prece, uma prece elevada ao Criador, o meu sistema nervoso, o meu sistema imunológico, tudo se equilibra. Então, esses momentos de alegria são momentos de cura. Quando eu estou aqui assistindo uma exposição, se eu realmente procuro estar aqui, que às vezes a gente está ouvindo a explanação, isso acontece comigo às vezes, se a gente não se policiar, só está o corpo aqui, o espírito está longe. Ou está lá pensando nos boletos bancários, então eu estou aqui presente. Então, nesse momento eu vou me permitir estar aqui ouvindo a exposição, me tratando, sabendo que uma série de atendimento acontece no salão, e os espíritos colocam para nós, se eu não me engano, Joana de Ângeles, que muitas curas acontecem, muitas vezes numa exposição, numa palestra pública, enfermidades que estão no nascedouro, que nós nem conhecemos, ainda não se manifestou, e pelo merecimento da lei, nós às vezes somos curados. Mas eu preciso me preparar, eu preciso estar em harmonia, com pensamento seguro, para que o socorro possa chegar. Então, meus irmãos, as aflições é impulso para o progresso, mas se eu só levar para o lado da rebeldia, eu vou ser um aluno que eu não aprendi. No meio espírita, na ciência inicialmente, começou a se usar um termo muito, e hoje a gente ouve muito na doutrina espírita também, que foi bem adaptado à resignação. É a resiliência, né? A gente vê muitos divulgadores falando da resiliência. E pesquisando sobre esse termo, coloca que um material resiliente é um material que, sujeito a uma pressão mecânica, ele cede àquela pressão, mas quando aquela pressão deixa de existir, ele retorna à forma original. Um bom exemplo é aquela vara de salto em altura. Aquele é um material resiliente. Vê que o atleta ele corre, se projeta, bate aquela vara, ela enverga, ele se projeta e ela volta à posição. Aquele é um material resiliente. Que sejamos nós resilientes. Que sejamos, como diz no interior, igual um galho de goiabeira, né? Que vai lá embaixo e volta e não se curva. Porque se nós persistirmos um pouco mais, nós superaremos. Então, quando a gente achar que está tudo, fala, meu Deus, não tem saída. Qual de nós não já se viu assim, né? Diante de um problema qualquer. Estou na estrada sem saída. Eu vi um amigo falando até ontem, olha, só está na estrada sem saída quem não olha para trás. Volta de ré, né? Toda estrada tem saída. Então a gente vê que nesses momentos difíceis, que a gente consegue fazer uma prece ao Criador. Senhor, me fortaleça, que eu possa olhar com os outros olhos esse momento. E aí Emmanuel coloca sobre esse momento de prece, desses momentos difíceis que eu estou falando, ele diz assim, a prece é como um homem que caminha numa estrada tortuosa, cheia de pedra e buraco, no escuro. Difícil, né? Uma estrada no escuro com pedras e buraco. E ele está sujeito a um acidente a qualquer momento. Mas quando ele faz uma prece de coração ao Criador, é uma luz que acende. Os problemas estão lá, o buraco está lá, a pedra está lá, mas agora ele vê. Então, a prece para nós é algo que nos deixa com a visão ampliada. As lutas do mundo que temos que vivenciar, elas têm que estar aí para o nosso crescimento. Mas agora, a prece amplia sua visão. Eu vejo os obstáculos e posso me desviar deles. Então, meus irmãos, sejamos resilientes, acreditemos que vamos lembrar do Cristo quando fala para nós, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura. Jesus colocou com muita propriedade, na vida futura, lá encontraremos a felicidade plena.
Onde é essa vida futura? Ora, quando nós superarmos essas condições de espíritos, ainda na base da escala evolutiva, espíritos imperfeitos. Somos espíritos ainda. E às vezes a gente pode até pensar assim, mas por que eu sou espírito imperfeito? Aí, ouvindo certa feita um divulgador, um grande estudioso de Allan Kardec, um palestrante, filósofo, ele defende não é a palavra correta, ele só trabalha com as obras kardecianas, digamos assim. Ele, nos seus estudos, ele não amplia para as obras de Chico Xavier, ele tem uma linha das obras e trabalha as obras de Allan Kardec. As obras básicas, a Revista Espírita, que é um número enorme, é o nosso, conheço ele também pelo YouTube, não conheço pessoalmente, Cosme Massi, um grande estudioso. Se a gente olhar os estudos dele, fantástico. E ele coloca para nós, quando a gente está nessa situação das lutas do mundo, por que essas causas anteriores, por que os sofrimentos, ele coloca assim para nós. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos dividem em 3 grandes classes, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos felizes ou celestes, né? E dali deriva muitos, né? Na pergunta 100, se a gente olhar do Livro dos Espíritos, é uma escala enorme, mas a base seria essa. E ele faz uma colocação interessante para o público que ele estava falando, ele diz assim, olha só, aqueles que querem fazer uma avaliação se são espíritos imperfeitos ou se já são espíritos bons, tem um teste fácil. Ele faz essa colocação. A gente pode fazer aqui agora. Vamos imaginar que hoje está repleto o trabalhador de Jesus. Desencarnados certamente estão. Ele diz assim, qual de vocês, em algum momento dessa existência, já sentiu raiva? Já ficou aborrecido? Ó, a plateia está participando. Já achou que foi injustiçado? Já teve momento de cólera? Se só uma dessas coisas a pessoa já tiver sentido uma única vez nessa existência, é um espírito imperfeito. Espírito bom não sente mais isso. Espírito bom não tem essas dificuldades. E para o nosso consolo, fica assim também. Todos temos um espírito protetor, diante das aflições, das lutas. Vamos lembrar, temos o espírito protetor, que vai ser até o tema do próprio palestra aqui que o Marcelo falou. O anjo guardião, que tão carinhosamente nós chamamos, que é um espírito, esse sim, um espírito bom. Ele já está numa escala superior à nossa. E quando então a gente cruza com alguém na rua e fala assim, meu santo não bateu com o santo de fulano. Esquece. Santo no sentido do anjo da guarda. O nosso anjo da guarda se entende perfeitamente com o do outro. Nós é que temos a luta. Espírito bom não tem problema com o outro, de jeito nenhum. Então, mostrando para nós essa necessidade de olharmos com olhos de carinho para frente. Trouxe muito material aqui, tem que ter cuidado para não falar de tudo que eu gostaria, né? Então, Jesus, nessa belíssima colocação da vida futura, que a vida no nosso mundo é um mundo escola de aprendizados, né? E bem-aventurado é aquele que aprende com os erros do outro. Não precisa quebrar a cara, que às vezes quando a gente é pequenino, o pai e a mãe falam, fulano, não faça isso, que isso vai dar errado. E às vezes a gente tema, vai lá e quebra a cara, né? Então o sábio aprende com o erro dos outros, e o tolo aprende com seus próprios erros. E muitas vezes nós ainda estamos nessa situação, né? Precisamos ter a experiência de vai lá e erra. Temos que ter experiências, não tenha dúvida, mas sábio é aquele que vê, olha, fulano botou a mão ali e queimou a mão. Eu não vou colocar a mão ali no que aquilo é quente, né? Então, as provas e expiações é isso. As consequências. Sabemos que nossa consciência, nosso corpo perispiritual, está lá marcado, todas as situações, todas as experiências estão gravadas nele. Então, essas experiências, para mim, almejar uma condição melhor, com essas lutas que eu estou vivenciando aqui, eu preciso superar essas marcas que eu mesmo criei. Eu mesmo desequilibrei minha psicosfera, meu campo de equilíbrio, e é da lei que ela volte para o equilíbrio. Então, situações futuras ou agora irão acontecer para que eu modifique essa vibração. Eu fui criado para ser perfeito. Querendo ou não, eu vou ser um espírito perfeito. Então, não adianta eu temar, não, aqui está muito bom para mim, que essas lutas aqui da Terra dá para mim ficar por aqui ainda muito tempo. Ora, a lei é de progresso. Chega o momento que o próprio mundo evolui. E se nós não andarmos, nem aqui poderemos ficar. Então, meus irmãos,
vamos olhar nossas atitudes diante do mundo, vamos olhar com olhares mais críticos no sentido da mudança, crítico conosco, não com o outro. Não viemos aqui para vigiar a vida do outro, vamos olhar para nós. Eu preciso ser crítico no sentido da mudança, feliz quando eu conquisto alguma virtude, feliz quando eu consigo caminhar com segurança. E não vamos esquecer da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, nós temos lá no livro de André Luiz, Ação e Reação, que traz tantas passagens maravilhosas, nos mostrando que é uma lei de progresso. Nós, em algum momento, lesamos essa lei, vêm as situações para que eu possa me ajustar com a lei. Eu trouxe uma anotação aqui também do nosso querido Leon Denis, também do livro Depois da Morte, no capítulo 42, um pequenino trecho, eu peguei, que diz assim para nós: pode ser, todo ser traz gravado em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral. Essa lei recebe nesse mundo mesmo um começo de sanção. Uma boa ação proporciona ao seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de dilatação, de desabrochar da alma. Nossas faltas, ao contrário, trazem frequentemente como consequências mágoa e remorso. Então nós sabemos hoje, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, uma ação, uma situação que eu causo, a minha consciência já me alerta, né? Olha, você não deveria ter feito isso, não é verdade? A voz da consciência já apita no meu ouvido. Cuidado, você lesou, você criou uma situação. Então, mostrando para nós que essa sanção, conforme Leon Denis nos coloca, está na nossa consciência. Uma atitude já mexe conosco. E da mesma forma, quando nós temos a oportunidade, no convívio de um com os outros, de ser útil, de poder em algum momento, sem nenhum interesse, às vezes as condições que surgem na nossa caminhada do dia a dia, ocasião de ser útil a alguém. E quanto mais anônimo for esse alguém, assim, anônimo no sentido de não ser alguém da nossa relação, melhor ainda. E aquilo dá uma satisfação, né? Então é a lei moral, essa sanção, né? Uma atitude no bem me dá um bem-estar, uma sensação positiva. Como ação equivocada, minha consciência pesa. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, das Esperanças e Consolações, com o subtítulo Penas e Gozos Terrestres, temos a pergunta 920, que os Espíritos perguntam a Kardec: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Uma pergunta que nós já sabemos de antemão, né? Completa felicidade na Terra. E eles respondem assim: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então isso aqui também é muito importante, porque muitas vezes algumas pessoas de forma equivocada colocam assim: poxa, o espírito gosta de sofrer, né? Fala da dor, fala do sofrimento. A gente fala daquilo que é da lei. Mas aqui o Espírito coloca de maneira belíssima: nós podemos já ser na Terra tão felizes quanto a nossa condição comporta. Qual de nós pode dizer que a vida é só dor? Não, tem tantas coisas boas. Como eu falei, as belezas de Cabo Frio, esse mar maravilhoso, a alegria de ser pai, a alegria de ser avô. Ora, tem muitos momentos felizes. Então que a gente possa ser tão feliz quanto a nossa situação aqui na Terra comporta. Agora, a felicidade sem mescla, sem ser abalada por nenhuma circunstância, essa é numa condição de espírito superior, numa condição mais avançada, que nós lá chegaremos. Ou seja, não ter medo da enfermidade, que nós, em algum momento, não podemos dizer que estamos seguros. É para estarmos, mas a gente fica inseguro em alguns momentos. Sujeito à enfermidade, sujeito a um assalto. Existe isso no nosso mundo de provas e expiações. Colocar grades na casa, não é verdade? Então, mais adiante, numa condição do mundo melhor, onde a fraternidade vai ser aquilo que vai predominar, onde as pessoas mais próximas se olharão como realmente verdadeiros irmãos. Sabemos que somos todos irmãos, mas ainda existe algum momento que a gente tem dificuldade de aproximação com alguns. Isso mais adiante acaba. No momento que nós crescermos em espíritos, nos tornarmos melhores, essas diferenças se apagam.
e nós que hoje, diante das causas anteriores, das aflições, das lutas do mundo, vamos pensar num Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, mas ele que é um espírito conhecido em todos os centros espíritas que nós conhecemos, um grande trabalhador, mostrando para nós que a noção de sofrimento de trabalho, para o espírito já numa condição mais evoluída, muda. Quando ele fez por merecer uma condição de um mundo melhor, que ele se propôs a nos ajudar mais aqui, mostrando para nós o quê? Que o espírito, quando atinge essa condição superior, ele sente o desejo de voltar para ajudar. Que a gente pode, o espírito imperfeito pode pensar assim algumas vezes, olha, quando eu quitar aqui com a terra, ó, vou meter o pé daqui. Povo complicado, eu quero seguir em frente. Não, muda o enfoque. O espírito atingindo um nível de consciência, o prazer, a alegria. O prazer não é a palavra correta. A alegria é ser útil, é vir socorrer. Mas como pode? Nós não olhamos assim ainda. Então o espírito pede a oportunidade de ser útil na obra do Criador, de alavancar aqueles que estão em condições de dificuldade. Lembrando da grande corrente cheia de elos. O que está imediatamente acima sustenta o que está imediatamente abaixo. Isso é a vida espiritual. E nós lá chegaremos. O Cristo falou, com muita propriedade. Não vamos, podem duvidar até do José Lopes, do Marcelo, mas de Jesus a gente não pode duvidar. O que ele falou? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. Então, olhando Jesus, aquelas curas maravilhosas, aquele imenso amor, ele apontou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, mostrando em nós que nós temos em germe todas essas potencialidades, que ao longo de nossas existências, nós conquistaremos. Pouco a pouco, caminharemos a um estado de perfeição. Então, meus irmãos, diante das provas do peso do mundo, vamos elevar a cabeça e pensar assim, isso vai passar. Esse momento é aquele remédio amargo, que eu tomo com dificuldade, mas ele vai curar a minha enfermidade. Que eu possa, Senhor, ser resignado, olhar com otimismo para frente e saber que é breve. Que a gente pensa assim, uma encarnação demora, os espíritos falam que é isso, ó, passa rápido, passa rápido. Então vai passar. Então olha para frente, busque nas preces o conforto, a segurança e diz assim, Senhor, essa minha luta tem uma razão de ser. Me ajude a caminhar, me ajude a superar, que eu possa tirar os medos e caminhar com segurança. E também no capítulo 5º, já nas instruções dos Espíritos, lá no item 18, que fala assim, bem e mal sofrer. É uma mensagem trazida pelo Espírito Lacordaire, em Harvard, 1863. O último parágrafo diz assim para nós, belíssimo. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicados as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Olha que mensagem belíssima de consolação para aquele que passa hoje por grandes lutas e grandes sofrimentos. Após o trabalho virá o repouso. Então vamos pensar assim, meu Deus, esses instantes que estão diante de mim, que passarão, eu estou podendo expurgar todas essas imperfeições, quitar com a minha consciência culpada, olhar para frente com segurança, superar, que eu possa, Senhor, permanecer, jamais, jamais, meus irmãos, o pensamento do suicídio, jamais pensar em abandonar a vida dessa forma, que nós temos a literatura espírita e também outras denominações nos mostrando as consequências funestas, aqueles que acham que não têm força mais para conduzir suas vidas, e às vezes vem esse pensamento. Nós temos a oportunidade de ouvir, às vezes em alguns atendimentos, algumas pessoas com esse pensamento, ou já tiveram, ou já tentaram. Então, é a pior opção. Vamos caminhar um pouco mais. Está pesado, vai aliviando e nós vamos superar. E vamos lembrar que o Cristo falou que o Pai jamais dá uma carga superior às possibilidades, às forças dos nossos ombros. Está no merecimento da lei. Que olhemos assim com segurança, com amor, envolvendo, que possamos, caminhando para o nosso encerramento, mentalizar Cabo Frio, mentalizar a região dos lagos, o nosso estado do Rio, Brasil,
com vibrações de pacificação, de amor. As dores diversas que visitam têm data para passar, iremos superar, caminharemos felizes, e aqui mesmo, no Trabalhadores de Jesus, mais adiante, se Deus quiser breve, teremos o salão novamente, com muitos encarnados aqui para nos ouvir tantos expositores que vêm trazer os seus estudos aqui e superar, caminhar. Mas não podemos esquecer nunca o pensamento de disciplina. Precisamos ser disciplinados. Confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus, nos espíritos superiores, mas termos a disciplina, seguir as orientações, dos cuidados necessários, valorizar o nosso corpo físico como instrumento, um presente de Deus para a nossa evolução, e assim sermos felizes e sabermos que atingiremos esse estado superior, esse estado de bem-aventurança que o Cristo falou, quando diz com tanta propriedade, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, jamais se abater, jamais ficar desanimado. E vamos lembrar também, temos mais uns 30 segundos ali, se eu não me engano, as curas maravilhosas de Jesus, quando ele, diante de tantos que o procurava, ele, muitas das falas que ele colocou, a gente lembra que ele buscava naquele que estava diante dele algo. O que queres que eu faça? Diante de algum enfermo que o procurava. O que queres que eu faça? E a gente fica pensando nessa colocação, né? Como assim, né? Um cego, um leproso, uma deficiência física qualquer, está claro o que ele queria. Mas o Cristo buscando em nossos corações a pequenina parte que cabe a nós. Qual é essa pequenina parte? A boa vontade e a fé. Os neurônios, eu acredito que posso ser curado. Eu já contribuo para essa ação da cura se processar. Mas se eu não acredito, é igual tomar um remédio e falar assim, isso não vai adiantar de nada. Eu já estou dando um comando que não vai funcionar. Então, o que queres que eu te faça? Eu quero, Senhor, ficar curado. Que possamos saber responder. Então, meus irmãos, nosso tempo finalizou aqui da nossa exposição. Vamos nos harmonizando, caminhando para fazer nossa prece de encerramento. Que possamos, assim, entrando na vibração dos espíritos bondosos, de Bezerra de Menezes, de Ismael, esse espírito que o Cristo, de maneira belíssima, colocou como dirigente espiritual do nosso Brasil, e vibrar no bem. Senhor, nesse momento que caminhamos para o encerramento da exposição, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do teu evangelho de amor em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessa encarnação, de conhecermos o Consolador, a doutrina espírita, que tantas respostas traz aos nossos corações, nos dando possibilidade, Senhor, de caminharmos, de superar, e a certeza, Senhor, na sua justiça, Senhor, que nos dá a oportunidade de nós mesmos quitar com o nosso passado, muitas vezes inconsequente. Que possamos assim, Senhor, vibrar de forma positiva, contribuir, Senhor, com nossos melhores pensamentos, com nossos melhores sentimentos, na superação das lutas do mundo, dos momentos de aflições que ora nos visitam. Que possamos, Senhor, sair muito mais fortalecidos, seguros que não estamos só, Senhor. E nessa caminhada abençoada, possamos, Senhor, sermos multiplicadores do vosso amor, onde estivermos inseridos, que possamos, Senhor, pequeninos, mas que possamos ser um ponto de luz para socorrer, para ouvir o irmão mais sofrido, e que nesse contato, Senhor, possamos reerguer o caído. Que a tua paz nos envolva, que os espíritos dirigentes espirituais dessa casa, Senhor, envolvam as atividades e que possamos, de nossa parte, caminhar com segurança. Graças a Deus.